se casa e não namora mais. Se ela namorar, o coqueiro tombe cai. E por falar em casamento, era uma vez um rei, muito respeitado e admirado por seus súditos. Mas tinha um problema. O rei era solteiro e não ficava bem naqueles tempos para um rei ser solteiro. Certa vez, o rei chamou os arautos do palácio e mandou que anunciassem: o rei deseja se casar e escolherá sua noiva em uma celebração especial onde lançará um desafio. Aquela que for capaz de vencê-lo será escolhida noiva do rei e futura rainha deste país. No dia e hora combinados, vieram mulheres de todas as partes do reino, todas elas doidas para se casar com o rei e se tornarem rainhas. E como todas elas queriam impressionar o rei, elas foram ao encontro com ele com um visual caprichado. Nós mulheres sabemos como é quando queremos impressionar um homem. Pois as mulheres foram ao encontro com o rei usando espartilhos apertados, decotes insinuantes e os penteados mirabolantes. Mas o rei, quando se viu diante de todas elas, ele não deu atenção para nada disso e disse: escolherei como minha noiva aquela que souber a resposta para o enigma que direi. Qual é a distância entre o céu e a terra? Qual é a distância entre o leste e o oeste? Qual é a distância entre a verdade e a mentira? E todas as mulheres ficaram em silêncio, olhando umas para as outras. Nenhuma delas sabia a resposta. Alguém? Não sabia. E, percebendo a situação, disse: bem, para que não digam que não sou generoso, darei a cada uma de vocês uma semana de prazo para que pesquisem, observem, reflitam e encontrem a resposta. Os 7 dias passaram rápido e no dia e hora combinados vieram todas aquelas mulheres de volta e outras mais. E como nenhuma delas havia encontrado a resposta para o enigma, elas capricharam ainda mais no visual, colocaram espartilhos ainda mais apertados, decotes ainda mais insinuantes e os penteados pra lá de mirabolantes. Soube até que as que tinham cabelo enrolado haviam feito chapinha e as que tinham cabelo liso tinham enrolado os cabelos. Vai entender. Mas o rei, mais uma vez, não deu atenção a nada disso. Repetiu o enigma e esperou a resposta, que não veio. Percebendo a situação, o rei disse: bem, para que não digam que não sou generoso, darei a cada uma de vocês um presente de meu tesouro particular por vocês terem vindo até aqui e vocês podem ir. E as mulheres foram saindo todas muito chateadas, afinal de contas, nenhuma delas havia encontrado a resposta para o enigma, mas elas saíram animadas com os presentinhos que ganharam do rei. E lá na porta do castelo foi um alvoroço só, com toda a mulherada falando ao mesmo tempo e comparando os presentes umas com as outras. Como dizia minha avó, estava um verdadeiro furdúncio. Nesse instante, vinha passando por ali Drachma, uma lenhadora, com suas roupas simples, surradas pelo trabalho. Percebendo aquela agitação, ficou curiosa, quis saber o que estava acontecendo. E quando ela soube do enigma do rei, com sua simplicidade ela disse: pois eu vou falar com o rei e vou decifrar esse enigma. Todas as mulheres em volta riram e riram da lenhadora. Quanta ousadia dessa mulher, se elas que eram ricas e haviam estudado, não sabiam a resposta, como uma simples lenhadora ousava, se atrevia tanto. Mas ela nem se importou. Pediu passagem, falou com os guardas e eles levaram ao rei a notícia de que havia uma mulher do lado de fora querendo decifrar o enigma. E o rei pensou: pode fazer muito bem para a minha imagem se eu me casar com uma mulher do povo. Mas duvido que ela vá acertar. Mande-a entrar e mande também todas as mulheres de volta, pois numa hora dessas é muito bom ter plateia.
E assim, todas as mulheres retornaram, encheram o salão real. E quando o rei estava diante da lenhadora, olhou nos olhos dela. Então ele disse: Drachma, qual é a distância entre o céu e a terra? Qual é a distância entre o leste e o oeste? Qual é a distância entre a verdade e a mentira? E Drachma disse: mas meu senhor, com todo respeito, tenho que lhe dizer que a resposta é bem simples. A distância entre o céu e a terra é a distância de um olhar, pois elevo os meus olhos e eles encontram o céu. Abaixo dos meus olhos e eles encontram a terra. A distância entre o leste e o oeste, meu senhor, é a distância de um dia, pois o sol nasce ao leste e se põe ao oeste. E a distância entre a verdade e a mentira é a distância entre os meus olhos e os meus ouvidos. Pois os meus ouvidos, eles podem ouvir mentiras, mas são os meus olhos que enxergam a verdade. Nesse instante, todos então bateram palmas. Vamos lá, gente, deram vivas à lenhadora, por favor. Deram vivas. Aquela mulher cansada. E o rei já estava prestes a anunciar Drachma como sua noiva, quando ela o interrompeu e disse: um momento, meu senhor. Tenho que lhe dizer que posso me casar com o senhor como eu posso não me casar. Me casarei com o senhor se souber a resposta para o enigma que trago comigo. O rei já estava achando essa mulher interessante. Então ela disse: o que é maior que Deus, pior que o diabo? Se você comer, você morre. Os mortos não comem, os pobres não têm e os ricos não querem. E todos ficaram assim, pensando, olhando para o rei. E ele se pôs a andar de um lado para o outro. Depois de algum tempo refletindo, o rei, ele se rendeu e disse: Drachma, eu não sei a resposta, eu não consigo encontrar nada que responda a isso, pois estou aqui a pensar e chego à conclusão de que nada pode ser maior que Deus. Mas ela disse: mas meu senhor, não é que acabas de encontrar a resposta? Pois é exatamente essa. Nada. Afinal de contas, para quem crê, nada pode ser maior que Deus. Nada pode ser pior que o diabo. Se você comer nada, você morre. Os mortos não comem nada. Os pobres não têm nada. E os ricos, esses não querem nada, né? Porque já tem tudo. Todos então bateram palmas, deram vida. E o rei se casou com Drachma em uma cerimônia especial, com pompas e circunstâncias, e no dia do casamento ele a fez prometer que jamais usaria sua inteligência contra o rei. E assim o tempo foi passando e eles foram aprendendo a amar verdadeiramente um ao outro. Até que aconteceu um período de festividades no palácio. Vieram fazendeiros de todas as partes do reino. Em uma dessas noites festivas, algo muito curioso aconteceu. A vaca de um dos fazendeiros deu à luz a um bezerro, e a égua de um outro fazendeiro deu à luz a um potro. Até aí, nenhuma normalidade. O curioso foi que quando amanheceu o dia seguinte, o bezerro estava aconchegado sob as patas da égua. E o dono da égua correu a anunciar: milagre! Milagre! Eis que a minha égua deu à luz ao bezerro. A confusão foi tão grande que tiveram que levar até o rei a situação para que decidisse. E o rei foi pego de surpresa. Não tinha argumento algum, então ele disse: ora, façamos assim. Se o bezerro estava junto à égua, ele então pertence ao dono da égua. O dono da vaca não gostou da decisão. Insatisfeito, foi pedir ajuda a quem? A rainha, a Drachma, e ela o orientou muito bem. Horas mais tarde, o rei estava debruçado no parapeito do castelo, olhando o mar, quando reparou que vinha andando um homem na areia em sua direção. Era o fazendeiro dono da vaca. E ele trazia com ele uma rede de pesca, toda embolada. Parou diante dos olhos do rei, sacudiu aquela rede assim para abrir. Então ele lançou a rede na areia e começou a puxar. E ele repetia essa atividade,
sacudia, lançava a rede sempre na areia e se punha a puxar. O rei, inconformado, olhando para cima, disse: Ei, será que você não vê que é impossível pescar na areia? O rapaz parou o que estava fazendo. Olhou para o rei e disse: Majestade, com todo respeito, tenho que dizer que realmente não é mesmo possível pescar na areia. Assim como não é possível uma égua dar à luz a um bezerro. Foi como se uma flecha tivesse atravessado o coração do rei, pois ele sabia muito bem de onde vinham aquelas palavras. Chamou Drachma e anunciou que ela deveria partir. Ela não poderia mais viver no castelo, ela o traiu. Mas para que não dissessem que não era generoso, ele permitiu que ela levasse com ela algo que considerasse mais valioso no castelo. E ela implorou por uma última refeição na companhia um do outro. E ele permitiu. O jantar foi servido. Drachma se sentou numa ponta da mesa e o rei na outra. Um silêncio. Nada se ouvindo além dos tilintares de talheres. A certa altura do jantar, Drachma chama um dos servos e diz: Servo, por favor, sirva vinho ao rei. E o rei, lá do outro lado, estava triste, chateado, recebeu a taça de vinho e então ele bebeu. Logo depois, Drachma disse: Servo, por favor, sirva mais vinho ao rei. E o rei então bebeu. E bebeu, e bebeu, e bebeu, e bebeu. Foi acordar no dia seguinte, atordoado. Olhou em volta e não soube dizer exatamente onde estava. Reparou que se encontrava em uma cabaninha rústica, no meio da floresta. Nisso, entra Drachma no recinto, com suas roupas velhas de lenhadora. E o rei então diz: Mas o que é que está acontecendo? Onde estou, Drachma? Alguém me explica? E ela então diz: Mas meu senhor, não foi o senhor mesmo quem disse que eu poderia trazer do castelo o que eu considerasse mais valioso? Então, meu bem, mais valioso é você. Ele não resistiu. Fizeram as pazes ali mesmo e voltaram juntos para o castelo, onde se casaram pela segunda vez em uma cerimônia com ainda mais pompas e circunstâncias. E essa história tão antiga, ela continua sendo recontada ao longo dos tempos, que é para nos lembrar do quanto cada um de nós podemos ser sábios. No tempo que eu era só e não tinha